Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o ciclo menstrual e gravidez. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender o que é o ciclo menstrual. Ciclo menstrual a gente tem que deixar bem entendido que é um processo totalmente natural e pelo qual a maioria das mulheres em idade reprodutiva passa. Ele compreende aí o período entre o início de uma e o início de outra menstruação. Como vocês podem ver nessa imagem aí ao lado, vocês podem ver que o ciclo menstrual ele passa por algumas etapas. E a gente vai ver mais a fundo o que são cada uma dessas etapas, quais são suas características. A gente vai ver que temos aí a fase lútea, fase folicular e a fase ovulatória. E dentro dessas fases a gente vai ter o acontecimento da menstruação. Ocorre aí, em média a cada 28 dias durante a vida fértil de uma mulher. E é importante a gente trazer um destaque para esse ocorre em média, porque nem todas as mulheres obrigatoriamente vão cumprir esse ciclo a cada 28 dias. Possa ser que algumas tenham esse ciclo em um espaço de tempo menor, como pode ser também que ele ocorra em um espaço de tempo maior. E aí, todos os meses, o sistema reprodutor feminino ele vai repetir um padrão comum de eventos controlados por hormônios. Também é importante a gente destacar, como já foi dito aí para vocês, que o ciclo menstrual só está relacionado aí ao sistema reprodutor feminino. E vai ser um padrão comum e totalmente natural. Vai acontecer todos os meses até que a mulher chegue lá à fase da menopausa, que é quando se suspende. E aí nós temos, já que a gente está falando sobre o ciclo menstrual, é importante que a gente tenha a caracterização do endométrio. O que vai ser isso? O útero, ele vai ser formado aí por 3 camadas. Que camadas são essas? Nós temos a camada chamada de perimétrio, miométrio e o endométrio. O endométrio, percebam que é a camada mais interna do útero. E a gente precisa trazer essa característica para que a gente entenda mais a fundo o processo do ciclo menstrual. E aí, quem é que pode trazer algumas alterações aí no útero, nessas camadas? Justamente os hormônios. Eles podem provocar alterações no endométrio, porque em determinado momento ele pode se tornar espesso, e em determinado momento, que a gente vai ver já o que é, ele pode ser descamado durante o fluxo menstrual. E se não ocorrer a fecundação, vai ser justamente o momento que o endométrio ele vai sofrer uma descamação e ele vai acabar sendo eliminado pela vagina, pelo processo da menstruação. Então, o endométrio é como se ele se preparasse para esse evento. O evento não aconteceu, o evento da fecundação, então é descartado e no outro mês ele se prepara novamente. E assim vai acontecendo mês a mês. Cada vez que acontece o processo de menstruação, então, o que está acontecendo é essa descamação, é essa eliminação da parede que foi preparada, do endométrio que se tornou espesso, como ele não foi utilizado, vai ser descartado. E aí, acerca do ciclo menstrual, é importante a gente trazer mais algumas características. Que características são essas? Que ele vai ser regulado pela interação de alguns hormônios. E que hormônios são esses? São hormônios produzidos pela hipófise e hormônios que são produzidos pelos ovários. Os hormônios produzidos pela hipófise, no caso, a gente está falando do folículo estimulante e do hormônio luteinizante, que eles podem ser abreviados pela sigla FSH e LH. E os produzidos pelos ovários, que no caso é o estrogênio e a progesterona. Como vocês podem ver aí na imagem, o que acontece? A hipófise, ela vai acabar produzindo aí FSH e LH. O que o FSH faz? Ele vai estimular a maturidade, a maturação do folículo ovariano. E o LH vai fazer o quê? Ele vai estimular o processo de ovulação e, consequentemente, também a formação do corpo lúteo. Então, perceba que é como se fosse passando aí, certas etapas, certos dias, para que cada etapa vá acontecendo. E como vocês podem ver, é liberado e é produzido na hipófise, mas onde é que ele vai agir? Vai agir aí
diretamente no sistema reprodutor feminino para que haja essa regulação. Quando a gente fala sobre o ciclo menstrual, é importante a gente ter em mente também que ele acontece de acordo com algumas fases. Como a gente já viu lá no início, a gente tem a fase secretora, que é onde a gente está falando mais referente ao corpo lúteo, tem a fase de ovulação, mais relacionada ao ovócito, e temos a fase proliferativa, que é onde a gente está relacionando aí ao crescimento folicular, crescimento do folículo. E a menstruação é quando não aconteceu o processo, então, da fecundação, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter a descamação do endométrio. E aí esse ciclo menstrual, é importante a gente resgatar essa informação, que ele começa no primeiro dia da menstruação e ele só se renova no primeiro dia da próxima, no mês seguinte. E é assim que a gente tem a contagem de quanto que dura cada ciclo. Lembra do que eu falei lá no início? Não é uma regra que aconteça a cada 28 dias. Algumas mulheres podem ser que passem por esse processo em um período de tempo menor e algumas pode ser que passem aí por um processo de ciclo maior. E aqui observando aí a fase, digamos que seja um ciclo de aproximadamente 28 dias. 10 dias aí vão ser referentes à fase folicular. O 11º dia até o 18º vai estar referido-se aí à fase ovulatória. E do 19º até o 28º dia vai estar se referindo aí à fase lútea. E a fase folicular está relacionada ao processo de menstruação. Percebam que o período fecho, a possibilidade de engravidar é bem na metade desse ciclo, aproximadamente no 14º dia, que é quando a gente tem um pico. E aí seria o momento ideal para que o processo de fecundação acontecesse com sucesso, né? E vamos ver então um pouquinho aí a respeito de cada uma dessas fases. A fase folicular é quando o cérebro ele vai aumentar a produção de FSH, do hormônio folículo estimulante, que vai levar os ovários a amadurecer os seus ovócitos. E os ovários vão começar a liberar maiores quantidades de estrogênio. E esse estrogênio ele faz o quê? Ele vai tornar o revestimento do útero propício e pronto para uma possível gravidez. Já na fase ovulatória, o que vai acontecer? Os níveis de estrogênio eles vão continuar aumentando, até que haja um certo pico, por volta do 14º dia. E aí, os níveis de estrogênio, como eu falei, né, eles vão aumentando. Vamos ter também a produção do luteinizante, que é o LH, que vai ser responsável por selecionar, por escolher o ovócito mais maduro e fazê-lo sair em direção aí à tuba uterina, que é onde vai ocorrer a ovocitação. Como eu já falei, aproximadamente aí por volta do 14º dia. E a fase lútea é quando o folículo que foi deixado pelo ovócito dentro do ovário, corpo lúteo, ele vai começar a produzir progesterona para continuar fazendo o quê? Para continuar preparando o revestimento do útero para o caso de uma possível gravidez. E nesse momento também acontece aí o aumento da produção de estrogênio que pode levar a uma sensibilidade e inchaço nos seios. E por fim, a gente tem aí o processo de menstruação. Como assim por fim? Caso a fecundação não aconteça, toda aquela preparação ela não vai ser utilizada. Então ela precisa ser descartada. O que vai acontecer? Os níveis de estrogênio e progesterona eles vão diminuindo até que o endométrio, até que a parede interna do útero comece a se descamar, comece a ser eliminado, dando início então ao processo de menstruação. Então não é um processo, digamos assim, que ele vai durar continuamente no sentido de ficar sempre em alta a produção dos hormônios. Vai ter um momento, assim como tem um momento de produção, tem um momento de aumento, tem um momento também que esse hormônio ele para de ser produzido, ou ele tem aí uma queda brusca, tem uma certa diminuição. E é justamente nessa diminuição, já que não foi utilizado, que o endométrio que se preparou vai ser descartado. E é claro, né, como eu já comentei com vocês, que existem algumas situações
que esse ciclo menstrual ele pode ser irregular também, que ele não necessariamente, mês a mês, ele vai ter a mesma contagem de dias, que normalmente pode ser que ele seja regular. Só que pode ser que quando esses ciclos comecem a acontecer, no início, né, eles tenham essa certa irregularidade. E no final da vida reprodutiva também ele pode voltar a ter uma certa irregularidade, por conta das mudanças hormonais que estão ocorrendo nessas fases. Às vezes também por conta de estresse, por conta de situações externas, pode acabar aí refletindo na continuidade de dias desse ciclo, que ele pode ser reduzido como pode ser aumentado também. E essa irregularidade é um problema muito comum na vida das mulheres, só que pode trazer diversos impactos negativos, como por exemplo, a dificuldade de engravidar ou uma certa dificuldade de determinar qual seria o seu 14º dia, qual seria aí o seu período fértil também para um controle de natalidade. Como vocês podem ver na imagem, seria como se houvesse um ciclo normal, só que pode ser que em alguns casos aconteça o ciclo irregular em menos de 4 dias, e o ciclo também pode acontecer num período muito maior. E para a gente encerrar, a gente tem o processo de gravidez, que é quando o processo aí tem o seu sucesso, quando o endométrio não é descartado. Ao contrário do processo inverso, né? Quando a fecundação não ocorre, o revestimento do útero ele vai ser eliminado e vai resultar aí no início da menstruação e no início de um novo ciclo. Só que, se houver a fecundação, vai começar a produção do hormônio HCG, que vai acabar produzindo estrogênio e progesterona, com o objetivo de fazer o quê? Com o objetivo de que aquele revestimento que foi preparado no útero continue, já que ali vai ser iniciado o processo de formação de uma placenta, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, gente. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!